E depois, ainda a gente chegou à tentativa de golpe de Estado, do 8 de janeiro. A senhora também foi presidente do TSE e hoje o caso Master. Fico pensando hoje na imagem do judiciário. A senhora falou dos ataques ao judiciário. Principalmente a gente viu isso há alguns anos, né, esses ataques à democracia. E, na minha percepção, não sei se a senhora concorda, houve um divisor de águas aí com o caso Master, principalmente para o Supremo. Quando eu olho, eu lembro sempre dessa temperatura de pessoas comuns com quem a senhora conversa, como os taxistas, que eu quero que a senhora conte que são excelentes essas histórias, mas o que eles pensam do judiciário? De quem que é essa responsabilidade da credibilidade do judiciário estar ruim na sociedade, na visão da senhora? Bom, eu acho que essa é uma questão mais, eu diria mais complexa, porque eu não tenho dúvida que cada vez mais se conhece mais o judiciário, que é muito bom, mas claro que há todo tipo de notícia, interpretação, informação que leva o judiciário em todas as crises. Eu não acho que haja uma crise agora maior do que outras. O Supremo já viveu páginas muito importantes e muito graves. É que nós conhecemos também pouco da história do judiciário. Nós já tivemos, tanto neste período da República, quanto em períodos passados, alguns episódios, aliás, alguns são até nem tão antigos assim, mas nós já tivemos páginas muito duras. E supera-se tudo, porque a instituição é mais forte do que as pessoas. Eu não acho que houve divisor de águas ainda. Não, acho que se eu olho esse quadro, que é, digo, quadro histórico, do que eu venho, só dos últimos 20 anos que eu estou no Supremo, eu não sei se há essa divisão que você se refere. O que eu acho sempre é que, em qualquer caso, não há unanimidade em geral, e o colegiado existe para isso, para que não haja unanimidade. Se fosse para ser tudo unânime, sempre bastava um voto, cada um vota de um jeito, são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Então, eu não acho que essa seja, este momento que nós estamos vivendo, mesmo de ataques contra o Supremo, tem um diferencial, é que, e isso é uma coisa, democraticamente, as pessoas falam do Supremo, comentam o Supremo, a imprensa dá notícia de tudo que está acontecendo e, portanto, as instituições e as pessoas nas instituições são muito mais presentes na vida, os e as juízas, como você disse, muito mais presentes na vida das pessoas, e as pessoas opinam muito mais. O que faz com que, de outro lado, a sociedade, portanto, exerça algum controle sobre os órgãos de poder, inclusive sobre o poder judiciário, que eu acho que, de todo jeito, é muito mais democrático e bom. Se a interpretação é correta ou não, aí os fatos é que tem que falar, averiguar e concluir. E eu acho que realmente as pessoas hoje sabem muito mais de tudo. Eu acho muito impressionante isso, porque eu estou falando isso, de divisor de águas, baseado, por exemplo, nas últimas, em pesquisa, né? Mas não tinha pesquisa antes, André. Isso é verdade. Então, eu não sei, assim... Isso é verdade. Em algumas fases do Supremo, que eu nem diria disputa, não é a palavra, mas houve alguma divergência muito mais radical, de um apontar alguma coisa contra o outro em jornais, décadas passadas, não tinha nenhum tipo de repercussão, porque não se sabia quem era o Supremo. Mas a senhora tem termômetro, o taxista conversa. Ah, meus amigos taxistas me ensinam muito, tudo que eles falam comigo. E eles todos conversam naturalmente, opinam naturalmente. Chamam de Carmen? Chamam todos, me chamam de Carmen, e alguns eu mal entro no táxi, e minha mãe te detesta. Ah, vai. E aí ele conta por quê, porque era de alguma coisa, que às vezes eu não é. O Supremo hoje representa também muito o Poder Judiciário. Sim. Não é? Quando falam em penduricários, que é uma questão gravíssima, sim. 2 semanas atrás um dos nossos colegas dizia sobre a retirada dessa aposentadoria compulsória com pagamento do mesmo que a pessoa ganhava antes, sim. dessa pena que era, né, uma sanção da aposentadoria compulsória, ele dizia, isto é ética. Olha. E isso é uma decisão que tem que ser tomada pela ética, porque senão o povo fica achando isso mesmo, estou pagando 2 vezes. Paguei porque ele estava lá, paguei porque ele errou, e aí a sanção que ele leva é eu continuar pagando. Então, o povo tem essa percepção, e a gente é muito questionado por isso em todo lugar. E isto é uma sinalização muito, muito conveniente do que é seguir o nosso trabalho e, portanto, dos cuidados que nós temos mesmo que ter de não ficarmos ausentes, o que não significa nem a vulgarização da presença dos juízes em geral que nos inclui, nem que nós vamos decidir segundo o que a gente escuta.
porque tem uma lei que manda que a gente tenha que decidir de acordo. Mas é muito curioso a senhora ter... Porque quando a senhora fala de não ficar alheio, muita gente tem essa percepção de que Brasília está ilhada, fora do mundo. E a senhora poder pegar um táxi e conversar com uma pessoa que está ali no dia a dia, tocando a vida dela... Mas se eu não conversar com quem que eu vou, como é que eu vou saber Então, quem não gosta de mas mim, a senhora o que, sabe, que eles estão podendo- achando Mas errado? não tem isso. Isso que é muito interessante. Por isso que eu falo que a percepção de que há uma frustração com o judiciário, assim, não... Eu acho que muitos falam isso comigo, assim, da ideia de que acham que você é rica. Eu te contei de uma pessoa conhecida, que você também conhece, cujo filho, na hora que chegou lá em casa, falou assim: ah, ela é pobre mesmo, né, pai? Porque que não é o caso de jeito nenhum, mas eu acho que na cabeça, no imaginário, quem é juiz, Olha quem aí. deve ter uma Ele achou que a senhora casa fosse grande, rica, tivesse tivesse. Alguns que falam do meu carro. Nossa, a senhora está precisando de trocar esse carro. Não, meu carro anda super bem, ele vai até o trabalho e volta de casa para o trabalho, e do trabalho para casa, tá bom. E também um sentimento de que coisas indicam o valor maior. E eu acho que aí é próprio da sociedade, Andréa. Eu acho que, principalmente, com relação aos juízes em geral, eu acho bom que eles saibam, mas acho que a gente tem que ouvir, prestar atenção, explicar o que der para explicar também, para essa pessoa é um multiplicador de informação. Os taxistas sabem, eu amo o taxista, eles sabem tudo, eles dão palpite mesmo, eles, que outro dia me disse, mas a senhora não conhece o fulano, não. Mas o Supremo não conhece o fulano, quer dizer, nunca ouvi falar, fala pelo primeiro nome e acha que... Vocês conhecem quem? É isso. A ideia que se tem, talvez nós tenhamos que comunicar melhor com a sociedade, isso. Não caímos do céu, não saímos do inferno, nada. Quem está nesses cargos são pessoas como Não todo são mundo, intocáveis, trabalhando. né? Não, de jeito nenhum. Aliás, essa ideia de que Isso. é um tempo que a gente fica lá e depois vai voltar para a vida fora, até porque a vida fora de lá, porque Não nasceu de não toga. não nasci de toga, não vou morrer de toga, nada disso. E é preciso realmente que a gente tenha bem esse contato. Eu acho isso importante. Eu falo muito da circunstância do jovem, que ele fala com a gente tudo que ele... E gostei disso não, de jeito nenhum. Na família nem se fala, né? Que alguns olham tem? assim... Ai, que canseira, tia. Sabe? Canseira de mim. Quer dizer, não tem cerimônia para Todo falar. mundo E eu comenta. acho isso. Todo mundo comenta, não gostei de jeito nenhum. Foi horrível aquilo que você fez. Não, mas é que a Constituição... Mas muda a Constituição, não sou eu que mudo, meu filho. Tá explicado. Então, assim, este contato humano é essencial. E aí nós estamos sujeitos a críticas. Não há ninguém que não esteja. Sim. Principalmente nos cargos que são do povo. É isso, simples assim. Agora, a senhora tem esse desafio do Código de Ética, né? A senhora falou, por exemplo, dos penduricalhos, né, que as pessoas dizem isso é ético, isso é... E tem essa discussão do Código de Ética que vem quando, ministra? Eu espero que agora que eu saí do TSE, porque quando o ministro Fachin me convidou, ele me pediu para assumir essa tarefa de relator, significa fazer um apanhado das ideias, articular alguma coisa, entregar para ele, então, oferecer para os colegas, para ele discutir com os colegas. É o papel dele como presidente, que tem se empenhado em uma série de atividades. Todo presidente tem as suas prioridades. Ele é que vai conversar com os colegas, expor, tentar formar o consenso. Há uma discussão de alguns sobre o momento, em outros que não se tem ainda o conhecimento para opinar, inclusive para saber o que tem e o que não tem. Há os que acham que já tem uma lei orgânica da magistratura, portanto, não precisaria. A mim coube redigir um articulado, vamos dizer, ideias postas em artigos específicos e entregar para ele. E eu tinha dito a ele que, como eu estava na presidência do TSE, deixando preparado o máximo que eu pudesse as eleições de 26, que é uma tarefa insana, principalmente em tempos de tecnologias absolutamente novas, inteligência artificial podendo realmente interferir, comprometer a liberdade do eleitor e da eleitora, e que assim que eu saísse, e até antecipei a saída, eu me dedicaria, e quero me dedicar para entregar o máximo possível agora. Mas neste nessas ano 3 ainda? semanas. Não, nesse agora ano. 3 semanas. Não, já tem 3 semanas que eu saí. entendi. Estou dedicada a isso. Não, eles querem entregar muito antes disso, para ele Entendi. tentar esse articulado para ele
adotar o que lhe parecer conveniente. Porque a senhora falou que cabe a ele fazer essa, né, articular essa Sim, maioria. aí é do presidente. É ele que vai expor, formar o consenso, expor o porquê. Mas é uma resposta, né, ministra? Eu acho que é uma resposta, e uma resposta que, na minha compreensão, e respeitando as compreensões diferentes, mas eu acho que é uma resposta necessária para se ter esta clareza Sim. a respeito da qual nós falamos. Clareza para os outros, porque nós temos mesmo a lei orgânica da magistratura Sim. fixando quais são os deveres. A lei orgânica é da magistratura e ela não é de amplo conhecimento. Portanto, eu acho que também não há uma demasia nenhuma no Código de Ética. E eu repito, eu sempre ouço os diferentes, os que pensam diferente. Mas eu acho que se pode se chegar a um consenso sobre isso, e mesmo que não se chegue, o ministro Fachin acha que é preciso que ele se exponha e que o Judiciário, o Supremo, se dê este código, que, enfim, eu acho também que o meu dever com ele, com a instituição que eu assumi, que eu acho que é compreendido pelos colegas, é exatamente de oferecer esse articulado de quais são os estudos, sim, onde que se tem no mundo, por que se tem, quais são os eu ia perguntar efeitos. Isso do mundo, porque, por exemplo, acho que... Não, há muitos países que têm. Eu já né? levantei vários que têm. Até da Suprema Corte Americana é recente. É recente, né? É muito recente. E eu acho que direito tem o seu papel de tornar efetivo, quer dizer, direito faz com que a palavra vire a vida da pessoa, não é? Sim. Hoje, na hora que um juiz, hoje à tarde, fixou, definiu, concluiu que a sentença de alguém era 10 anos de prisão, isso é a vida dele nos próximos 10 anos, não é uma palavra prisão para nós duas aqui, mas é a vida da pessoa. O direito faz a palavra virar a vida. E tem também um aspecto simbólico. Eu acho que este simbolismo é importante que a gente mantenha na vida em geral, e o papel do direito também é este. Quer dizer, quando você oferece um código de ética, se compromete, portanto, com aquilo que pode ser o que esteja mesmo, sim, na lei orgânica da magistratura, mas que quando se esmiuça, se pormenoriza e repete que seja, se reitera, se refaz na formulação atual, eu acho que o ministro Fachin tem razão nisso, e verdadeiramente eu acho que não há demasia. Sempre dizendo que vai se ouvir, e depois de tudo que for ouvido e a convergência que ele conseguir construir, é que vai levar a um resultado. Mas é portanto, o simbólico é importante. Que pode ser então, algumas coisas da lei da magistratura... Não, já estão na lei orgânica, vários dos pontos que são considerados hoje em alguns códigos como incluídos em seus respectivos códigos de ética, exatamente porque eles não tinham, nós temos. Nós temos uma lei orgânica, sim, que, como eu disse, é uma lei da magistratura, nós todos submetidos a ela. Mas cada tribunal também trabalhar, eu não sei se há realmente nada. Aliás, eu não acho que os ministros do Supremo, porque não há ninguém contra a ética, há contra o Código de Ética naquele momento em que expôs. Vamos ver como que o presidente consegue construir isso.